Se a gente falar a gente tem uma lei de resíduos sólidos, não sei se a gente tem que repetir isso aqui. A gente tem a história, uma lei do cooperativismo. Então, vamos tentar dar foco do que a gente não tem e precisa para a economia solidária, para a gente poder andar um pouquinho na linha do que a Diane falou, que assim, seria muito importante a gente ter um currículo em todos os níveis que discutisse economia solidária. Mas isso hoje está um pouco longe do que a gente precisa. Então, vamos tentar trabalhar num planejamento, uma vez que nós vamos fazer um plano nacional, das coisas que a gente pode fazer mais rápido e com mais concretude, vamos dizer assim. As nossas intenções, elas são boas, elas são legítimas, elas são apropriadas, prioritárias, tem toda essa questão, ninguém está desqualificando a discussão. Mas tem coisa que a gente não vai conseguir fazer, então vamos tentar dar foco no que a gente consegue fazer e que nos dá base para buscar as coisas mais lá na frente. Com relação aos resíduos sólidos, eu participei do 11º Seminário em Brasília de Resíduos Sólidos, promovido pela ABS, né, Associação Brasileira de Engenheiros Sanitaristas e Ambientais, e eu estou apável. Qualquer dúvida aí eu vou ajudar vocês bem nesse sentido. Tá, então a gente tem aqui algumas lei federal, né? Então a aprovação do projeto de lei 003 de 2007, da lei que tem vários ali, né? Primeiro a gente fala do 4685 de 2012, que é a Política Nacional de Economia Solidária e os Empreendimentos Econômicos Solidários, cria o Sistema Nacional de Economia Solidária e das outras providências, e fala do Conselho Municipal e fundos de forma participativa integrada, que é o que está para ser votado, é isso? É essa lei? Ou estou falando besteira? 2012 mesmo, tá engavetada. 2012 está engavetada. Que está na bancada ruralista agora. Tá, que foi aqui o Reinaldo falou. Que o menino tinha dito. Tá. Então a gente tem aí dentro dessa lei federal, o outro fala de um projeto de lei de 2007, debaixo a lei federal de novo, estadual e municipal de formação, assessoria técnica e qualidade para os empreendimentos, e o marco regulatório da economia solidária, que nada mais é que a lei, certo? Justo, o marco é a lei. O marco é a lei. Oi. Associa a lei, creio que já pode associar o fundo, também tem uma proposta de fundo, né? Criação de fundo. Tem. Já está dentro da lei. Já está dentro da lei que estão ali, então são aqueles que vieram das outras áreas também. Aí a gente tem dos tributos, a gente tem uma coisa que a gente estava discutindo aqui um pouquinho antes com o Reinaldo, que acabou de entrar, tem uma história de tributação diferenciada e tem uma história de isenção de tributos. Então tem que pensar no que nós vamos falar aqui para, né? Uma coisa é que você tem uma tributação diferenciada ao estilo do microempreendedor ou do empreendedor, do micro individual, né? Em vez de ser MEI, empreendedor individual, desculpa. Que agora é a nomenclatura empreendedor de MEI virou EI, né? Voltou MEI de novo? Tá, tô desatualizada então. Aquela briga toda que MEI, não sei o quê. Aí ele fala de uma tributação diferenciada com isenção de impostos. E aí estou discutindo aqui se não é uma tributação mesmo diferenciada, tanto de isenção de impostos com desconto previdenciário, não é isso? Então ela tem tributária e previdenciária. Isso. A questão aqui no meio. Então, é mais uma questão. Essa questão de isenção. Isenção, você está falando já o número. É zero. Eu acho que a questão seria redução, que pode ser até zero. E aí vai depender da questão política para implementar. Mas quando você precisa muito, eu quero 12% do orçamento da União para a educação. Se for 1968, 69. É que no caso vai como a sexta Isso aí veio justamente de nós lá do Rio Grande do Norte. A criação de uma legislação tributária e previdenciária específica e adequada da legislação sanitária para a economia popular e solidária. Não é do Rio Grande do Norte, não. Já foi para a parede, é do Nordeste. Tudo bem. Valeu. Aí a gente tem aqui a regulação, que acho que é importante também, da participação nos processos licitatórios, né? A criação de um marco regulatório, de um novo marco regulatório das organizações da sociedade civil que favoreça a atuação dessas organizações, sua segurança jurídica e a transparência nos contratos com o poder público. Aí a gente, comercialização, a gente já foi, a gente tem uma parte aqui que é de ações políticas, né?
que é a criação e fortalecimento de um Ministério da Economia Solidária, depois no criar no âmbito estadual a Secretaria da Economia Solidária e Agricultura Familiar, e no âmbito nacional o Ministério, ou Secretaria Especial, devendo conter fundo, que será destinado ao orçamento do Fundo de Combate à Pobreza, a ser aprovado em lei, e estrutura administrativa e operacional da economia nos níveis federal, estadual e municipal. Criação do Fundo Nacional de Economia Solidária como instrumento de financiamento das políticas. Garantir a inclusão do Plano Nacional de Economia Solidária no PPA. Destinar uma porcentagem do lucro do pré-sal para o Fundo Nacional de Economia Solidária. E constituir um programa nacional de assistência técnica voltado para os empreendimentos de economia solidária e desburocratizar o acesso aos programas do governo federal, PA. Essa proposta aqui, ela já está ali nos centros públicos, quando a gente falou, e ela está também na desburocratização do eixo 2, certo? Verdade. Só para ver se eu não come embora. Ela está aqui no 2 e 3. Contemplar. Aí a gente passa para a ação institucional. A primeira lá da Bahia, a criação de uma política estadual de resgate e proteção das sementes crioulas, através da criação de um banco de sementes familiares, comunitárias e territoriais. Isso é um plano mais estadual, não é? Não, é nacional? Não, é nacional. Nacional. É nacional. Sementes crioulas são nacional. A semente crioula é aquela semente que geneticamente É a semente que tradicionalmente, por exemplo, os índios já cultivavam aquele milho vermelho, preto, de cor. Tem 2 agrônomos aqui que podem assessorar vocês, tanto eu, 2 velhos aqui. Não, gente, eu só queria saber se a semente crioula, ela é uma coisa específica do Nordeste. Não, Não, nacional. Ela tem em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul e lá no Rio Grande do Norte. Minas Gerais principalmente. E Maranhão Porque também. senão o Arimatea ia brigar comigo por causa da história da Apodi, né? Não, o mais interessante que depois eu vi aqui, está valendo, a exemplo. Eu sei, eu vi que era exemplo, lógico. Exemplo, não foi uma conotação Né? fechada. Não foi só pra lá, não, era exemplo mesmo. Tá certo. Para que nós temos exemplo do que se fazem lá no Apodi. E é claro e evidente que terça-feira eu vou ter uma reunião com o pessoal da... Tá bom. Eu vou explicar o que aconteceu lá. Não, não precisa explicar. A gente você caiu, Arimatea. Vamos lá. Adoção da abordagem territorial na política de economia solidária como estratégia de articulação das políticas públicas, de gestão social e de ampliação da participação de diversos segmentos da economia solidária. Aí depois, uma coisa que eu acho que é importante, que eu não sei onde que entra isso, mas desburocratizar a política de aprovação em projeto, que ela tem toda a articulação com a história da assistência técnica, né? Do assessoramento técnico, desculpa, não é assistência que vocês falam. Na Caixa eles falam assistência técnica. E em planejamento estratégico a gente fala capacidade de governo, né? Que você precisa ter para poder tocar um plano de governo. Desburocratizar o acesso aos recursos financeiros. Outra é buscar a organicidade da política pública de economia solidária através da criação do sistema no âmbito municipal, estadual e federal, composto por organismo gestor, secretaria, agência, coordenadoria e diretoria, conselhos e fundos, além do devido planejamento orçamentário, PPA, LDO e LOA, que contemple crédito, comercialização e assessoria técnica para os segmentos da economia solidária, com foco especial na criação e fortalecimento de redes, cadeias produtivas e finanças solidárias. A institucionalização dos fundos, né, solidários de uma política de finança solidária. A outra, publicizar o teor da Lei 13.001 de 2014, que garante os empreendimentos da economia solidária e agricultores em isenção do pagamento de taxas de fiscalização da Anvisa. Mobilizar o segmento pertinente para criar a lei da economia solidária nos municípios e garantir a temática dentro dos colegiados territoriais. Esse aqui está bem articulado com a coisa da comunicação. Um plano de marketing, um plano de comunicação, ele teria que estar fazendo exatamente isso. Um pouco do conteúdo dele está aqui. Eu acho que, inclusive, ele é mais 3 que 4. E aí criar um sistema unificado de certificação dos produtos oriundos da economia solidária, com isenção de taxa para aquisição de código de barra, introdução do padrão dos produtos
na economia solidária em todo o território nacional e certificação da origem da produção, abrangendo as exigências de certificação dos organismos federais, estaduais e municipais, SUAS. Se eu não me engano, na Argentina eles têm uma lei para isso, de promoção dos produtos de economia solidária, referentes à alimentação e ao artesanato. Não sei se há... Qual que é o outro? Me perdi de novo. Alimentação, artesanato e agricultura. Agricultura eles não têm, mas de alimentação e artesanato eu cheguei a ver. Aí em cima, política de capacitação em elaboração e gestão de projetos de economia solidária, articulado também aqui com o eixo 3. E que entra justamente a desburocratização do acesso aos programas. Exatamente. Com esse e aqui, ó. Com o projeto aos recursos financeiros, eu não sei se também tem, né? Você só consegue Só projeto. com o outro. E é uma vitrine. Outro é priorizar produtos e serviços dos empreendimentos da economia solidária e agricultura familiar nas compras institucionais em todas as esferas, com garantia de percentual mínimo de 30% dos produtos e serviços da economia solidária, bem como modificação da lei de forma adequada à realidade dos empreendimentos, além de acrescentar a política já consolidadas linhas específicas que atendam empreendimentos econômicos solidários. Por exemplo, o Programa de Aquisição de Alimentos, Programa Nacional de Alimentação Escolar, e criar um sistema público de monitoramento das ações do PNAE. E o último, construção de forma participativa, sociedade e governo do Sistema Único de Economia Solidária, articulando marco regulatório, estrutura específica e política pública das diversas esferas de governo, abrangendo sequencialmente município, território, estado, membro e união, a exemplo dos sistemas únicos assegurados no cenário brasileiro, a partir da Constituição de 88. Fora isso, a gente tem aqui, ó, do que veio dos outros grupos, né? Promover a regularização fundiária de áreas coletivas, familiares, extrativistas e de comunidades tradicionais utilizadas pelos empreendimentos econômicos solidários. Já existe essa política com os quilombolas, com a comunidade tradicional, com os indígenas, Os ciganos. com os ciganos. Isso aí já existe essa política. Então a gente não precisa mexer. Outro é garantir o reconhecimento dos empreendimentos de economia solidária cadastrados no CadSol, nos programas PA e PNAE e nas políticas de Estado para identificar os produtos e serviços de economia solidária. Já tem lá. Já. Aí tem marco regulatório para finanças, a gente tem ali. Em âmbito nacional, sistema de finanças solidárias, está aqui na lei. Um marco jurídico para um sistema de finanças solidárias, de novo, reconhecendo os bancos comunitários de desenvolvimento e os fundos rotativos solidários. Eu não lembro de ter lido o fundo rotativo solidário ali, mas tem no 2. Tem no 2. É isso, né? Aqui no 2 tem. É aqui, ó. Aí a gente tem legislação sanitária federal, estadual e municipal própria e adequada, que atenda à realidade e especificidade dos empreendimentos. Eu acho que isso a Anvisa vai criar um capítulo especial, não precisa, sim, do que eu já vi, né? Já tá, já. Já tem, não tem? Tá até já começando, né? Com a história do picolé. Ou da fruta congelada. É. Garantir o cumprimento da legislação que autoriza... O açúcar. Aqui tem a ver com os catadores, ó, que é garantir o cumprimento da legislação que autoriza a contratação e remuneração dos empreendimentos de economia solidária de catadores e catadoras dos materiais reciclados, para a prestação de serviços de coleta seletiva de materiais recicláveis na zona rural e urbana, com garantia de investimento e fomento para o desenvolvimento de tecnologia social, voltado para a reciclagem e a utilização dos resíduos sólidos Mas veja orgânicos. só, com a implantação da lei dos catadores, o procatador, as diversas fases de procatador 1, 2, 3, e a depender, ele já está fazendo justamente isso, porque com a implantação dos conselhos, dos consórcios e tal, ele já está vindo dessa vertente para dentro dos municípios, territórios. Vocês conhecem a lei de Diadema, que incuba a cooperativa e depois a prefeitura pode contratar a cooperativa? Já ouvi falar. E tem isso para os catadores. Tá fácil de achar na internet. Não é só de catador. Contratou de catador porque já tinha lá e que é também, sendo muito honesto, dizer uma alternativa à coleta seletiva que não tinha na cidade, né? Mas que Mas no caso ali, que tem na política nacional, a contratação das cooperativas catadores é sem licitação. é sem licitação mesmo. Ela não precisa, ainda mais se ela for incubada na cidade, terminou a incubação, eles já estão contratados.
Aí a gente tem criação do Fundo Nacional de novo, depois instituir a Lei Nacional de Economia Solidária, garantir a criação de um fundo nacional com esforço específico para o fomento das finanças, isenção fiscal de tributos, taxas e contribuições para os empreendimentos econômicos e solidários, que já está ali, criar a cota de aquisição de produtos e serviços materiais via mercado institucional, oriundos da economia solidária para a esfera federal, estadual e municipal, bem como a garantia do cumprimento do PNAE no âmbito municipal e estadual para os empreendimentos econômicos, sociais, rurais e urbanos, além do PAA. E a última, um projeto de lei em nível estadual que promova a isenção ou redução das cargas tributárias e taxas para os empreendimentos. Tem alguma coisa aqui que eu li que não está lá? Está tudo lá. Não precisamos colar, então. Daqui, o que a gente tira como bandeira? Quais são as 3 bandeiras? O marco, nessa redação? Quer que eu leia ela inteira? De novo, vamos lá. Aprovação do projeto de lei número 4685 de 2012, que dispõe sobre a Política Nacional de Economia Solidária e os empreendimentos econômicos solidários, cria o Sistema Nacional de Economia Solidária e da outras dividências, que está em andamento e garantindo a criação de leis municipais de economia solidária, respectivo Conselho Municipal e Fundo, de forma participativa e integrada, garantindo esses mecanismos legais de efetivação com a participação do Ministério Público. É essa, não é? A gente tem aqui a nossa primeira. É o nome Marco Legal. Marco Legal. Nem vou ler o resto, tudo bem? Tá. Se quiser, a gente pode ter isso aqui de título, ó. Instituir o marco regulatório de economia solidária e esse texto vem logo abaixo. Pode ser? Pode. Instituir o marco regulatório da economia solidária. 2 pontos. Aprovação do projeto de lei, tal. Pode ser isso? Então, peraí, deixa eu fazer isso aqui. Exatamente. Aqui, ó. Aí a gente vai ter que apertar os políticos. Muito, né, diria? Vamos apertar. Tem lá que ele dançar. Todo lugar que eu chego, eu digo, a fulano disse que estava com a lei da economia solidária na mão e até hoje a gente não viu. Aí me disse como é a história. Disse, mas fulano recebeu o plano estadual. Você está faltando quanto partido? Não, estou a favor do meu movimento de economia solidária. Não deixar. Qual a nossa segunda bandeira desse bloco? Tributos. Tributos. Tá aqui embaixo. Vou ler para vocês então para ver qual que a gente tenha como meta. Garantir uma tributação diferenciada na economia solidária, isenção de imposto para empreendimento e produtos da economia solidária e criação de legislação federal, estadual e municipal regulamentando a destinação de porcentagem dos impostos das empresas instaladas na cidade para serem aplicados na economia solidária, com desoneração dos empreendimentos e produtos da economia solidária, bem como o fortalecimento dos programas, dos programas como PAA, CONAB, PNAE e grupos de produção. Isso aí a gente até existiu no grupo, sabe, um pouco, porque assim, aí tá propondo uma isenção que já é 0 tributo para os produtores locais e, além disso, uma redução nos outros tributos que venham a incidir na questão de comercialização, enfim. Então, assim, precisaria ser melhor redigido, né? Aí a gente... Eu acho que ela está um pouquinho misturada, tá? Tá, bastante. Aí depois ainda envolve as outras esferas, né, de governo. As outras Com propostas, especificidade no estado e no município. as outras propostas não estão mais trabalhadas, né? É aquela da lei que contempla melhor. A primeira. Foi o que a gente viu. Talvez só para a gente reduzir, porque tem muita coisa, só Pois nesse é. quesito. Ela tem mais de uma Mas ideia, ela é né? essa aqui hoje. Tem vários, né? Assim, Assim, e definir, porque assim, quando você está propondo uma isenção, isso aí é 0, isso é mais difícil. É melhor a redução. Como ter colocado, né? Vamos botar 0, vamos botar uma redução. Né? Como o A redução Reinaldo colocou já. Não pode ficar porque pode circular.
Uma coisa é garantir uma tributação diferenciada, outra é isenção de impostos, não é? Sim. Para mim tem diferença, não sei se... Muito. Uma tributação diferenciada pode até chegar numa isenção de impostos, mas não é necessariamente uma isenção. É só uma redução. A redução. É uma redução que chega a zero. Isenção é outra coisa. Diferenciada pela economia solidária. Redução de impostos para empreendimentos e produtos, em vez de isenção. Pode ser isso? Até porque vai ficar difícil a gente trabalhar a isenção, né? Uma exigência Eu muito acho. grande. Então, é isso que a Quero gente está... discussão. Pode ser? Pode mudar? Pode. Então, em vez de isenção, redução Os empreendimentos vão chegar lá com isenção. de impostos para empreendimentos e produtos da economia solidária. Empreendimentos? Os serviços estão contemplados no empreendimento? Acho que não. Empreendimentos, serviços e produtos? É isso? Serviço de assessoria. Da economia solidária. Não é empreendimento. Tá. E criação de legislação federal, estadual e municipal, regulamentando a destinação. Isso aqui, ó. A primeira ideia está aqui, ó. Garantir a tributação com a redução de imposto até aqui. 2. Criação de legislação federal, estadual e municipal, regulamentando a destinação de porcentagem dos impostos das empresas instaladas na cidade para serem aplicados na economia solidária, com desoneração dos empreendimentos e produtos da economia solidária. E parece que isso aí poderia ser artigos lá. Talvez fosse isso aqui, ó. Você tem aqui, qual que é a bandeira? Garantir. Qual é a estratégia? É a redução. Não. Criação de legislação que regulamente a destinação da porcentagem das empresas. Qual a outra estratégia? Fortalecimento dos programas como o PAA, CONAB e PNAE. Eu de verdade não sei dizer para vocês, me vem um questionamento, se é através disso que a gente fortalece o programa. Ou se a gente só está redundando aqui na frase. Porque assim, uma coisa que a gente vai ver, se vocês tiverem energia, são 6h30, é assim, quando a gente faz um plano de trabalho, a gente pensa lá, o plano de trabalho tem um objetivo, a bandeira, seja lá o que a gente vai, como é que a gente vai chamar, tem uma ação, né? Ou tem um detalhamento dessa ação, né? Ou uma estratégia de ação, que a gente pode chamar de atividade. Aí vai ter responsável, quem vai dar o apoio, vai ter prazo, vai ter necessidade de recurso, vai ter uma coisa muito importante que chama interface ou parceria. Interface com quem é de dentro e parceria com quem é de fora. Então assim, vocês vão ter interface, muita interface, se for dentro do governo federal, com os programas sociais, PA, CONAB, PNAE. Mas não é a economia solidária que fortalece esse programa. Esse programa existe. A economia solidária dialoga com esse programa para poder ter uma ação mais articulada e mais expressiva. Não é isso? Então a gente aqui está, desculpa o termo, enchendo linguiça. Esses programas é quem vai dar suporte aos empreendimentos da economia solidária. Então, não... O objetivo é comprar a produção, né? Do jeito que você tem aquele programa de alimentação para merenda, é comprar os produtos da economia solidária para as coisas que vai fazer. É nessa linha, né? Nessa linha que está sendo trabalhando. Os programas é quem vai fortalecer a economia solidária. Não é a economia solidária que fortalece os programas. Mas aí tá assim. Tá como? Tá aqui. Porque o programa já existe, né? Quer dizer, o programa, o objetivo dele é comprar o produto, né, Mas aí não está dizendo que vai fortalecer os programas, não. Então, na verdade, eu disse, na prática, ele vai fortalecer, né? Mas aí não está dizendo. Não, eu estou explicando como é a lógica, como é que os programas, é o contrário. Eles fortalecem porque vai ter demanda da produção, da merenda, de não sei o quê. O de baixo ele fala diferente, ele fala assim, ó, reformular a lei número 12.368/2011, que dispõe sobre a aplicação da política estadual de fomento à economia solidária. Não tem nada a ver, não. Falei besteira, desculpa. Isso é da Bahia. Por isso que a gente elegeu aquele primeiro lá. Porque o que está sendo colocado aqui,
Já está contido lá em cima. Não, que Lei estadual. isso tudo aqui Ela é é estadual. reformulação da lei estadual que foi discutida no Conselho, que é o que eles estão pedindo para a gente mudar na lei. A gente não, né, a Assembleia. A gente vai encaminhar. Tá fácil, a gente se elege deputado e vai. Pronto. Eu acho que tem que melhorar a redação desse primeiro. Tá, então garantir uma tributação diferenciada na economia solidária, redução de impostos para empreendimentos, serviços e produtos da economia solidária e criação de leis federal, estadual e municipal, regulamentando a destinação de porcentagem dos impostos das empresas instaladas na cidade para serem aplicados na economia solidária, com desoneração dos empreendimentos e produtos da economia solidária, bem como o fortalecimento dos programas de BAA, CONAB, FINAI e grupos de produção. Talvez o que a Ana fala seja até certo. A gente está colocando 3 coisas diferentes numa proposta só. Então a gente podia aproveitar o primeiro termo e os outros são outras propostas que talvez não sejam prioridade. Até porque a primeira, trabalhada bem feito, contempla as demais. A gente está só... Então a gente para ali, para empreendimento na economia solidária? Até porque o PA, o PNA, essas coisas são compras institucionais. São compras. Não são Que é o que eu estava dizendo, que eles vão favorecer. Que aí é outra coisa. É outra coisa, que eles vão favorecer. É um comércio que tem, né, para dar suporte aos empreendimentos. Agora, por que está ligado a tributos? Porque essa compra para ser feita, quem está falando, o fornecedor tem que emitir nota fiscal. Tem que E pagar. aí, Tem umas que são isentos, né? poucos, né? Tem alguns isentos. Mas aí é o seguinte, nós não temos na economia solidária nenhuma lei, nem fiscal uma lei fiscal que isente a emissão de notas. E aí, quando você chega no poder público, eles precisam, e passa também por processo licitatório, enfim. E aí são 3 coisas, que aí essas outras 2 poderiam vir a ser estratégias mesmo, como A gente tem a 2, tá? Aí a gente tem que definir a terceira entre, do que vocês falaram. Regulação da participação em processo de licitação ou a política nacional já é criada se a gente tiver a lei, certo? A lei institui a criação da política institucional. Aí tem que definir aqui dentro de ação institucional ou de ação política. A ação política está basicamente a criar um ministério ou uma secretaria, porque o fundo já está lá. A inclusão do Plano Nacional de Economia Solidária no PA, se é uma lei, se cria o fundo, já tem que ficar aqui. Não precisa. Porcentagem do lucro do pré-sal para o Fundo Nacional de Economia Solidária, eu acho que é uma coisa que agora não rola. Destinou primeiro para a educação, já está essa briga toda, imagina que vai acontecer aqui, né? Construir um Programa Nacional de Assistência Técnica está lá. Então a gente vem para cá. Política estadual do resgate e proteção das sementes crioulas. Residual. que aí é estadual. A gente ainda não contempla todos os territórios, entendeu? Nem todos os empreendimentos. Então, E essa daí não. Adoção da abordagem territorial da política de economia solidária como estratégia de articulação de política pública, gestão social e ampliação dos diversos segmentos sociais na economia solidária é uma síntese. Desburocratizar a política de aprovação de projetos e do acesso ao recurso financeiro está lá. Buscar a organicidade da política pública de economia solidária através da criação do sistema no âmbito municipal, estadual e federal. Dá quase no mesmo que criar as secretarias dos ministérios, certo? Ou planejamento orçamentário, uma vez que cria a lei, tem que ter. Ela vai estar aparecendo em todos os lugares. Institucionalização dos fundos solidários é a política de finanças solidárias, é isso? Isso é distinto da criação da lei ou não? de finanças solidárias. Ele não disse que ele queria um fundo? Sim. O fundo e a finança solidária é a mesma coisa? O fundo está dentro. O fundo solidário está dentro da finança política. solidária. Da política. Tá.
Publicizar, a gente pode pôr para lá o terceiro, né? Posso virar ele para cá e plano de comunicação. E um sistema unificado de certificação dos produtos oriundos da economia solidária talvez seja uma terceira. Mas ele não está ali quando ele cria o selo, quando ele cria não sei o que. Tá assim. Dentro da comercialização, porque o processo de certificação e Está lá no selo, está lá no 1. No 1 ou no 2? No 1. Eu fiz besteira. Porque a certificação justamente é do produto, que vai dentro da comercialização. Gestão e capacitação e gestão de projetos estão lá. O produto da economia, aqui você tem de novo os produtos e serviços de empreendimentos da economia solidária e agricultura familiar nas compras institucionais, que se não me engano é esse que a gente resumiu agora. E construção de forma participativa, sociedade de governo do Sistema Único de Economia Solidária, articulando marco regulatório, estrutura específica e política pública de diversas esferas de governo. A exemplo dos sistemas únicos assegurados no cenário brasileiro a partir da Constituição de 88. É um marco. É o marco. Então a gente fica com 2, é isso? Sistema de finanças também do marco. E na verdade, na questão de realmente da institucionalização da gente, na parte nossa, é essas duas situações. Porque tudo converge nessas duas só situações. É uma situação que vem para o tributo e uma situação que vai para o marco regulatório que faz deslançar de cima para baixo tudo que a gente quer. Ficou muito mais fácil você trabalhar a questão dos resíduos. Se acompanharmos o processo. Não acompanhar nada. Se acompanharmos o processo. Se incluir tudo o que a gente quer, se acompanharmos o processo. E discuti-lo. Mas é como a gente disse, a gente tentou botando no assunto, mas Marinho deu a estocada final na gente. Quando ele disse mudou tal, convença sua bancada, convença seus deputados federais e seus senadores. A gente, como gestor público, fica vulnerável, mas o movimento social não. E a gente, como gestor público, vai lá e planta semente no meio deles. E eu quero ver a coisa não acontecer. Não foi assim que a gente fez para tirar o danado da pasta do SEBRAE para deixar na Senais e a Senais dentro do MTE? E por que a gente não pode fazer o caminho inverso agora e plantar de novo o raio da semente lá dentro? A gente está dormindo no ponto, já que a gente é formadores de opinião, por favor, né? Estamos com a semente na mão. Pois é, a crioula está na nossa mão. Depende só de nós. Só depende da gente. Queira que não queira, somos nós agora que diz a palavra final. Principalmente dia 5. Quando eu quero que alguma coisa aconteça lá no estado que não está de acordo com a gente, como a gente quer, o que a gente faz? A gente pega o fórum de mulheres, que quase todo mundo está lá dentro, e joga. E aí as colegas que não estão no governo assumem e a gente só faz a coordenação por trás. Aí a gente usa tudo, telefone, internet, fórum de mulheres, nada a ver com o governo. E aí pronto. Foi assim que a gente conseguiu a Secretaria Estadual de Mulheres. A gente chamou o Fórum de Mulheres e fez o governador assinar um termo, um compromisso com a gente. Que estado foi? Foi, nós somos. Não, que estado foi? Sergipe. O Fórum de Mulheres chamou e fez uma carta compromisso. Então a gente também pode chamar os fóruns e ter uma conversa de pé de mesa e os fóruns puxarem uma carta compromisso. Não é isso que o Fórum Brasileiro fez uma carta compromisso e fechou com o Dilma? E agora? Agora o problema da gente já tem para dentro do governo não ter fortalecido o movimento por trás. Tem 20 minutos. Está correndo atrás do rabo. Então agora a gente tem que fazer o caminho inverso. A gente tem que fortalecer os movimentos certo? Para que eles precisem da utilidade independente disso. Plano nacional que a gente falou logo lá no comecinho, né? Então, o plano tem apresentação, contextualização e os desafios. São 5 desafios, se eu não me engano, que o Reinaldo apresentou ontem, certo? Você chegou a apresentar, Reinaldo, ontem, os 5 desafios que são do plano de economia? Não. Quer falar rapidinho? São? Quer falar rapidinho ou não? Não.
Não. Vou ler então só para o pessoal articular. Os 5 desafios que a gente tem naquele documento que apresenta ou que caracteriza, que contextualiza o plano, texto preparatório para a conferência, eles dizem respeito à institucionalização da política pública, à disponibilização de instrumentos e equipamentos apropriados para a execução da economia solidária. Tem o processo da incubação, desincubação, como é que você trabalha tudo isso. Fala também de um outro desafio que é a integração e transversalidade da política com as políticas de educação, de saúde, de meio ambiente. E tem a questão do apoio à organização social e política da economia solidária. Em cima desses desafios é que a gente vai trabalhando essa história desse texto para construir o Sistema Nacional de Economia Solidária e aí tem as diretrizes da política nacional e o monitoramento da realização. Quando a gente trabalha aqui, diretrizes da política nacional, normalmente a gente trabalha com um negócio que é assim, vocês levantaram as bandeiras, vamos chamar assim, ou os objetivos, ou o nome que a gente queira dar lá que está trabalhando. Então a gente tem lá, o que é um plano de trabalho? No plano de trabalho a gente vai ter objetivo, bandeira, diretriz, o nome que vocês quiserem dar, porque é um conjunto de uma ação que a gente quer um resultado lá no final. No objetivo, dentro do objetivo, a gente tem diversas ações, ou as diversas etapas. Diga-me. Isso aqui, agora que a gente terminou essa parte. Tudo isso que vocês fizeram. Isso que a gente fez, que a gente estava chamando de bandeira, você chama como que? Aqui está como objetivo, tá? Só para a gente ter uma motivação. Pode ter o nome que for que a gente vai trabalhar, mas assim, aqui está escrito que a gente quer fazer de verdade. A gente brinca bastante assim, objetivo, meta. Qual que é a meta do futebol? É o gol. Então o que a gente precisa fazer? A do goleiro não. A do goleiro é diferente. O goleiro é a defesa, mas no jogo é fazer gol, né? Então assim, qual é o nosso gol? Ele está aqui. Para a gente fazer esse gol, quais são as ações que a gente precisa, né? No planejamento estratégico a gente brinca, né? Lá em 54, que o técnico era o Feola, é isso? 58. 58. Ele chega e fala para os jogadores, olha, a gente vai fazer isso, vai chegar e vai ganhar o jogo. Aí o Garrincha vira e fala, tudo bem, mas você combinou com os russos? Combinou com o adversário? Na época eram os russos, né? Acho que o jogo era exatamente esse. Mas assim, quais são as ações que a gente precisa fazer gol para ganhar o jogo? Quais são as estratégias de ação para atingir o que a gente precisa, o que a gente quer de meta? Então, qual é a nossa lista de atividades? Dentro da nossa lista de atividades, para cada uma delas, além da gente ter para cada objetivo um responsável, mas o apoio. E aí a gente tem uma história aqui de saber exatamente quem é o responsável, porque tem um ditadinho básico que fala assim, cachorro de 2 donos morre de fome. Então a gente tem uma pessoa ou uma instituição que é responsável, num planejamento de trabalho, uma figura responsável, com nome, RG, CPF e tudo mais, e todo mundo está dando apoio para ela. Significando que quem é responsável não é quem executa a ação, mas é quem está chamando todo mundo, quem está juntando todas as forças, ou está organizando todos os esforços para a gente fazer isso. A gente tem um prazo de início e de finalização, que lógico que é negociado, mas a gente não pode ter um plano de trabalho que esse prazo já seja de cara uma interrogação. A gente tem os recursos, né? E aí eu escutei hoje de manhã aqui alguém falar, não, mas não precisa ter orçamento, mas tem que ter gente. Só que recurso humano e material é orçamento. Tem um custo, a gente tem que saber fazer isso porque ele tá ali. Ele pode até não ter dinheiro vivo, vamos dizer assim, mas o salário das pessoas, os equipamentos que a gente usa é recurso para o projeto. E o que eu falei aquela hora para vocês, que pode estar muito mais ligado ao objetivo aqui e não a cada ação, quais são as interfaces e as parcerias, porque a gente não joga sozinho. Então, a articulação aqui com o PRONAF, com o PAA, com qualquer outro programa do governo federal, com qualquer outro ministério, você estando no Ministério do Trabalho, você estando na Secretaria-Geral da Presidência da República, ou em qualquer outro lugar que vocês estiverem, vocês vão ter um jogo forte de interfaces e um jogo forte de parceria.
Eles estão interligados ao que? A interface e a parceria? A interface é o que é dentro. Tá, não, E eles a- estão ligados, estão dentro do Ele pode monitoramento estar e ligado em avaliação. várias coisas. Você pode ter uma discussão que ele está ligado só ao objetivo geral, só ao seu programa, né? Se a gente for usar uma linguagem de educação, ao programa que você tem, os mais diversos projetos, ou ele pode estar ligado de verdade à cada ação. Depende de como você está organizando o seu planejamento. E aí quem dá esse direcionamento está na apresentação e contextualização. Né? Não é quem está moderando, não é quem está discutindo com vocês o planejamento. É uma, né? No caso das prefeituras, é o plano de governo que foi aprovado nas urnas. Na prefeitura ou no estado, ou mesmo no governo federal. Agora, ele pode algumas vezes estar ligado num projeto muito importante de financiamento com uma instituição externa, e quem dá as regras do jogo na gente. Exatamente. Antigamente, quando a gente começou, a gente ia fazer reuniões com as outras secretarias já existentes, e a gente não tinha nem voz. Aí veio o Banco Mundial e me diz assim: eu quero um número de participação de mulheres. Como vocês conseguiram atingir essas metas? A gente é a primeira a ser candidata agora. Porque quem dá números somos nós. Quem está conseguindo atingir as metas somos nós. Em trata da política pública do mundo. Então, é o caso da... Mas eu acho que assim, se a gente for pensar, você deve conhecer bem isso, Roja. Toda a articulação que foi feita, né, na época que acho que primeiro era a Tatal, depois foi a Nilceia, né, para criar o fórum, o organismo gestor das mulheres, né, que eles falam, fórum de organismo de mulheres, né, você tem isso, você teve isso muito negociado. E você teve primeiro um orçamento que era de bilhões e que de verdade executou pouquíssimo. E aí secretarias essa não têm orçamento, os OPMs também não. Todo o processo de participação e negociação, ele é histórico. Ele não se dá da noite pro dia. Então, assim, a ilusão de que a gente vai criar uma política nacional e que a partir disso tudo vira flores... Não, vai na negociação mesmo. Né? É a história da interface, né? Qual seria a minha proposta se a gente tivesse tempo e se vocês estivessem menos cansados? A gente pegava uma dessas bandeiras e fazia o exercício aqui disso aqui. Pra gente ter uma ideiazinha básica. Com essa. Se a gente quiser fazer só muito superficialmente, a gente faz isso em 15 minutos. Se a gente fizer um pouquinho mais a sério, nós vamos levar quase uma hora. Que tal, assim, a gente tem 10 minutos. 10 minutos para entrar na nossa memória. Vamos fazer assim, eu preciso de folha só. Que eu vou escrever com a folha. Tem? Folha. Sairia daqui já com isso aí para o método de exercício, né, em casa. O plano nacional, vocês vão chegar nesse nível de detalhamento, tá? Porque cada vez que vocês levantarem lá as bandeiras, uma vez que for definido quais são definidas as bandeiras nacionais, não tem como sair disso aí. Vai ter um plano, se vocês pegarem o plano da segurança alimentar e nutricional tem, o plano de mulheres tem. Se eu não me engano, o plano nacional de cultura tem, não tenho certeza. Então a gente consegue trabalhar. Sim, vamos pegar um desses para fazer. Ali, ó, talvez qual vocês querem? Primeiro grupo. Já está no qual vocês querem? Eu acho que poderia pegar o primeiro grupo que tentou fazer isso, né? Que já tem alguma ação ali. Já está mais ou menos pensado, né? Você vai pensar. Não? Assim, não, pode ser. Quer ajuda? Quero que vocês leiam para mim o que está escrito lá, porque eu não preciso até lá olhar. Diretriz, Estabelecer um uma plano. política de ampla comercialização da produção dos empreendimentos de economia solar. Diretriz, não Tá, objetivo. vamos pegar o objetivo? Objetivo, Escoamento do produto para inserção no mercado. Pode ser? Que é fácil, uma ação concreta, né? Então, lá. Escoamento do produto para inserção no mercado. Você botou o nome não, né? Oi? Quer vir para a ação? Deixa eu só terminar de escrever.
Nosso objetivo é, então, o escoamento do produto para a inserção no mercado. Quais são as ações necessárias para isso? A gente tem aqui, garantir investimentos. Garantir investimentos na implantação e ou adequação de estruturas físicas produtivas, o acesso a equipamentos. Não, vamos traduzir isso para uma ação concreta e objetiva. Vamos lá. Pode até querer dizer isso, mas o que quer dizer garantir? Como é que a gente garante? Investindo, não? Está recebendo. Então é destinação de recursos, é isso? Investir, fala de novo? Olha, investimentos na implantação e ou adequação de estruturas físicas produtivas. Tá, implantação de estrutura física e produtiva. Vai. O acesso É uma a ação. equipamentos e tecnologias Não. que promovam. A ação tem que ser Implantação de estrutura física. Curta, grossa e Outra ação reduzida. aqui. Não, não precisa. Só essas. Essa é bem concreta. Pronto. Implantação de estrutura física, tá aqui. O que eu preciso para implantar uma estrutura física? Investimento. Definir terreno. Que ele não vai ficar parado no ar. Uma estrutura física é super concreta, não é? Se eu defino o terreno, eu tenho que definir o projeto, ou se vocês quiserem brincar aqui com a gente fazer um negócio, define o partido do projeto, o que a gente quer, né? Aquele desenho faz o projeto de verdade, o que seria uma questão definir terreno, definir projeto Técnico, projeto técnico. técnico. Aqui mais colega. Desculpa, mais uma, vamos lá. E aqui, fazer uma estimativa, estimar o número de funcionários, considerando os papéis necessários, as funções, tá? Considerando funções, vamos pensar assim, funções. Então, para eu ter um escoamento do produto, eu preciso de uma estrutura física que vai chamar, sei lá, um centro de comercialização, a casa do Agricultor. a casa do artesanato, o que vocês acharem que está aqui. Então, para definir o terreno, quem é o responsável disso? Alguém, tá? Então, por assim, figurinha aqui da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, certo? Esse cara aqui tem um nome, um RG, um CPF, e vai ter mais alguém, sempre, estou pondo aqui como exemplo, mas é sempre pessoa física, não é nunca o departamento, porque o departamento vai trocar 500 vezes, cada vez que trocar o diretor do departamento vai trocar o nome que está aqui, justo, tá? Para definir um projeto técnico, eu preciso de uma figura da Secretaria de Obra. Que tenha criativo. E também, alguém aqui, se a gente for pensar e quiser fazer direitinho, uma figura da Secretaria de Meio Ambiente. Porque não adianta a gente ter. Exatamente. E aí o desenvolvimento urbano também vai fazer toda essa articulação das licenças para funcionamento, se tem, se a zona é industrial, se a zona é comercial, se é uma zona mista, se o lugar que a gente está querendo esse terreno, ele não é um lugar destinado para habitação de interesse social. Então todas essas coisas que eu falo que é do jogo, né? Que é uma coisa mais difícil hoje que você tem hoje nas prefeituras e que impacta todos os projetos de financiamento do governo federal é a titularidade do terreno. Você tem o terreno, necessariamente você não tem a estrutura dele na maior parte dos municípios brasileiros. Então é onde a gente vai pegar. Às vezes o terreno E é de aí, alguém que cedeu para alguém. o estimar o número de funcionários aqui seria uma das coisas mais simples, porque aqui sabe o que quer fazer. Aqui vai ser com a Secretaria mesmo, com a Coordenadoria de Economia Solidária, a Coordenadoria de Trabalho. Então aqui é, de tudo isso que a gente vai fazer, a nossa função principal, ou o que a gente tem governabilidade para fazer, é estimar o número de funcionários
e o que eles vão fazer nesse Ordem centro, tá? gerente, com 3 Então aqui eu vou coordenadores. por assim, Ecossol, tá? Aí a gente tem o prazo. Prazo de definir terreno. Vamos fazer de conta que eu estou fazendo isso agora. Então a gente tem aqui de 1º de outubro, estamos fazendo esse planejamento agora, de 2014. Definir terreno vai levar mais ou menos uns 2, 3 meses. Então até 21 de 12 de 2014. Enquanto isso, a gente pode definir o projeto técnico? Pode sim. Então, o projeto técnico, a encomenda que a gente vai fazer para a Secretaria de Obras, ela pode começar também em 1º do 10. E ela vai levar menos tempo que isso, porque ela não depende do terreno. Mas, então, a gente quer fazer isso, que é discutir com eles, aqui, você pode levar de 2, 3 meses também. 1 do 10 a... Vamos até trabalhar com uma observação. Dependendo da declividade do terreno, vai depender do terreno. Eu tenho que ter um projeto técnico específico para a inclinação desse terreno, o escoamento das águas pluviais. Então, quando eu falo do projeto técnico... poderia colocar aí de 1º de 10 a 31 do 1 do ano seguinte. Sim, às vezes até mais, porque a gente pode ter um desenho de projeto técnico. Você fala lá, quero 4 salas, 2 auditórios, 3 não sei o quê... E a hora que você pega o terreno, você tem isso, e aí aquele projeto técnico dá uma despencada, ou, né, quando a gente vai trabalhar o orçamento desse projeto, ele triplica de valor porque o terreno não é adequado. O sonho do arquiteto e do engenheiro. Então, todas as condicionantes, né? Mesmo aqui. Então, assim, de tudo que a gente vai fazer de lá, o que está na nossa mão decidir mesmo, está aqui, ó. Mas faltou uma coisa aí. Definir a contratação da banda que vai tocar no dia da inauguração. Isso é depois, né? Isso é bem depois. Aí o que a gente vai precisar aqui, ó, de recurso humano, material e financeiro. A maior parte das prefeituras vão atender vocês na definição do terreno, mas não vão atender vocês aqui. Então daqui vai depender a contratação de um projeto para fazer, porque o engenheiro que está lá, ele está com muita coisa para fazer, não vai dar para fazer isso aqui agora. Então vai a contratação aqui, então você vai estimando quem trabalha já, o que a gente tem já disponível, mas o que a gente vai precisar necessariamente de dinheiro para investir aqui. E aí fazer todas as referências, se isso está colado no PPA, se isso foi planejado ou se ele foi pensado na LOA, senão você vai ter que fazer isso para outro ano. Porque se ele não tiver todas as adequações legais para a gente fazer, a gente não vai mexer nisso. E a parte mais legal, quais são as interfaces das parcerias. Quando a gente precisa das pessoas que estão lá, às vezes é muito fácil, dos materiais também. Quando a gente precisa de recurso financeiro, geralmente a gente vai buscar financiamento. No financiamento é que você vai ter as outras implicações que você vai dizer. Preciso ter a titularidade do terreno, não tenho. Vou ter que conversar com não sei quem, com não sei quem, não sei quem. Ou vou conseguir um financiamento que não é fundo perdido, mas que me pressupõe uma contrapartida de 10, 20, 30%. Ou, brincando a Cláudia do meu lado, vou tentar isso no Ciconve. E aí a gente brinca que é o desespero total, né? Porque é difícil mesmo e tem um monte de coisa em que a gente não foi preparado, ou, usando o termo técnico que eles usam lá, a gente ainda não tem capacidade técnica acumulada para isso. Então você vai ter que ter uma formação para tocar esse tipo de trabalho que necessariamente você não tem. Aí quando você... Aí muda o gestor da prefeitura. Então assim, é esse exercício que vocês vão fazer. As interfaces aqui, no planejamento estratégico que a gente trabalha um planejamento estratégico situacional, foi desenvolvido por um cara que chama Carlos Matos, que foi o secretário de planejamento de Salvador Allende, que escreveu aquele livro Adeus, Senhor Presidente e tudo mais. Adeus o quê? Adeus, Senhor Presidente. Fundap, só se você quiser comprar, um pouquinho difícil, mas demora uns 3 meses, mas chega, tá? Que ele falava assim, que como é que você trabalha considerando todos os outros atores do jogo. Então aqui você faz um negócio que chama análise de atores. Vocês trabalham muito, quando eu já ouvi vocês falarem aqui hoje, com matriz SWOT, né?
Desafio, oportunidade, né? O Matos trabalha com uma coisa diferente. Ele vai falar assim, aqui, para a gente fazer um negócio desse, a gente vai ter que ter uma análise de quem são os nossos parceiros internos, né? Quais são as outras secretarias, como é que eles estão predispostos a engrossar esse movimento ou não do que a gente está fazendo, quais são os nossos parceiros externos e quais são as pessoas que podem, ou as instituições que podem potencializar ou minar o nosso projeto. Por exemplo, você pode ter uma articulação, uma parceria com o Senai, com o Sebrae, o Sistema S, necessariamente não facilita. Nesse caso, não. Muitas vezes vai dificultar o tanto que a gente... Então, você vai fazendo isso porque o seu planejamento depende não só do que você tem de intenção e objetivo, mas de como é que você está localizado para desenvolver essa ação. Né? Vocês não vão fazer isso no plano nacional, tenho certeza. Mas até aqui vocês vão chegar. Então, essa parte aqui já é uma parte de planejamento que vocês vão ter que fazer localmente, porque é o jeito de fazer. Né? Você pode até ter, junto com o plano nacional, uma proposta de um fórum, como de mulheres, de um plano de enfrentamento. E aí você vai ter os parceiros do governo federal. No caso da gente, a gente agora está implantando a Casa da Mulher Brasileira. Aí a gente passou por toda essa fase, negociação do terreno e tal. Cada governo, cada estado está fazendo isso para implantar. Agora deixa eu falar uma coisa para vocês. Deu os meus 15 minutos já? Vai ser deu. O que eu quis mostrar? Isso aqui é uma coisa super concreta. Mesmo sendo super concreta, ela tem 300 passos. Quando a gente não sabe definir aqui o que a gente quer, a gente vai embolar aqui, dançar, voltar e não vai conseguir chegar no fechamento desse planejamento. Então, o importante é quando a gente vai discutir lá na Conferência Nacional quais são as bandeiras que a gente vai levar, que elas possam ser o mais palpáveis possíveis para a gente conseguir chegar. Porque senão, né, a gente nada e morre na praia. Mas eu acho que assim, não pode ter esse discurso derrotista que eu fiz agora, porque a gente está construindo um plano nacional. Ou a gente põe a cabeça e o coração nesse plano nacional no melhor que a gente pode fazer, ou a gente nem começa. As marchas da Margarida Mendes, elas queriam delegacias móveis. Aí a Adequadecô ficou o quê? Unidades de atendimento móveis da vítima de violência. E que tá bom para o Brasil inteiro, né? Os ônibus, aquela só coisa Pernambuco toda. que não aceitou, questão política na época. Só ficou com um por causa do movimento social que forçou. Pessoal, só para antes de vocês saírem correndo, descarregados, para pegar a van que já está lá embaixo, à disposição. Em nome da CETRA, eu quero agradecer muito a presença de vocês. Fizemos o que foi possível, espero que vocês tenham aproveitado. Sinto não ter podido fazer a atração cultural, né, como alguns colocaram. Léo quebrou o galho, né? No improviso, que baiano é por improviso, né? Então, Antes de terminar, não sei se vai falar isso, mas eu gostaria que vocês fizessem, vocês levantaram, eu vi lá as expectativas que vocês tinham para os 2 dias. Era legal que alguém pudesse falar um pouquinho da avaliação desses 2 dias. Não só de hoje, mas também de ontem, não sei se vocês fizeram a avaliação ontem, como é que é isso? eu tenho que agradecer. Cadê a Arimateia? Ai, oh, meu Deus. Ele me deu um livro. Olha o presente que ele trouxe para mim. O Museu Histórico de Guamaré, Retomada de História. Que é um livro sobre a história do município dele. Eu queria agradecer de público pelo presente que ele trouxe para mim. Mas então, quando estiver lá no YouTube, senhor, Arimateia, obrigada. Fica gravado. Faça a avaliação bem ligeirinha, que é meu nome. Ju, você tem desse, tá? Eita, Avaliação como você é, gente? Quem faz avaliação? Quando a gente vencer, eu vou pegar lá na sala, viu? Obrigada. E quem é? Vamos fazer. Gente, só Tem mais gente um minutinho, vai. Pessoal, Vamos fazer silêncio, pegando as coisas e ouvindo. Acho que a gente Arimateia consegue. voltou, pode agradecer. Olha, gente, Gravei meu agradecimento a vocês. Tá bom. Muito obrigada. Peraí, eu vou pegar aqui a foto para registrar nos 2 blocos. minutos. 2 minutos eu farei antes. Segundo Monsanto, né, o Pai Nosso
É perfeito em quantos minutos? Então, gente, é o seguinte, avaliação, muito trabalho, os idosos como eu e o meu irmão Edson, é muito puxado, o nosso raciocínio já estava lento, mas foi muito importante pela economia solidária, pelo nosso trabalho, para nós que acreditamos nisso. É trabalho, é qualidade, né? E ainda tive a oportunidade de fazer bons negócios aqui. E o inúmero, quantidade de amigos que fizemos aqui. Essa é a nossa caminhada. Que Jesus proteja todos nós, nos abençoe com qualidade de vida na economia solidária, cooperando uns com os outros. Muito obrigado. Até a próxima oportunidade. Valeu, gente. É que eu estava atendendo aqui uma ligação do secretário informando que o carro já está a caminho de Natal para me pegar de 1h30 da manhã. Certo? Já sai de lá o carro. 1h35. Bom, gente, muito obrigado a vocês por essa grande oportunidade. A Tatiana, que passei 2 semanas no telefone ligando para ela. Mas Tatiana está recebendo um presente de Guamaré. Foi isso aqui, Tatiana. A minha família tem um bichinho meio curioso. Deixa eu tirar sua foto. Tá, peraí. Beleza. Rapaz, vou deixar aqui você só para você olhar aqui. Ó. Não, pode ser que ela usa isso. Então é o seguinte, meu pai é marinheiro, minha mãe foi a primeira professora lá na cidade de Guamaré, inclusive tem um colégio com o nome Francisca Freire. Tem uma irmã que é escritora, escreveu 3 livros, e essa prima aqui, Jandir, que escreveu 3 livros. Só Guamaré tem 6 anos de colonização. Uma igreja, depois outro livro contando a emancipação política, e agora eu entrego de Maria Jandir Candeias, o Museu Histórico da cidade de Guamaré, a retomada de uma história. Aqui você vai conhecer a história de Guamaré, como ela é, a igrejinha que tem 280 anos, tudo aqui está no museu, tá bom? Espero que essa nossa amizade esteja só começando e que vão ficar interagindo, trocando ideias e mantendo esse elo, não só com você, mas com todo esse pessoal que estamos aqui, tá bom? Muito obrigada. Que legal. Isso aí, tá, obrigado. Então essa foto aí, com certeza ela vai sim, você virar museu, porque sua foto vai lá para o Museu de Guamaré receber esse livro. Vai ficar imortalizado. Gente, um abraço, foi um prazer conhecer todos vocês.